Todo mundo tá vendo aí, né? Ok? Quem tá Sim, vendo? sim. Show. Muito bom. Então, gente, o objetivo hoje é a gente falar, então, sobre imperialismo e atualidades. E aí, para começar, a gente falar de imperialismo nunca é achar que o imperialismo é um fenômeno único, né? É uma coisa só. Não é. O imperialismo, ele é, segundo Lenin, um estágio superior do capitalismo. E aí, Lenin, ele é uma figura muito importante no estudo, assim, da sociedade, né? Principalmente da sociedade capitalista. Ele é um dos caras que seguem as ideias do Marx. E o Marx, ele teve uma divisão muito importante na ciência política, na filosofia, na economia, na sociologia, nas ciências sociais, assim, o Marx foi um divisor de águas, porque a partir do acúmulo teórico do Marx, né, e da elaboração teórica do Marx, se começa a ver o sistema econômico de uma outra forma, né? Não, ele não criou nada do zero, existe um debate profundo com os teóricos da sua época, anteriores a eles também, né? Mas ele, de fato, teve uma visão muito importante, que foi o entendimento de que a sociedade era dividida por classes diferentes, né? É dividida por classes diferentes. E o Lenin, ele foi um líder da principal revolução que abalou o capitalismo. E não só o líder, né? Mas ele foi o organizador, ele elaborou junto ao partido que fez acontecer essa revolução. Então, ele fez o estudo do que é o imperialismo, né? E aí, a gente segue para o próximo slide aqui, que é o conceito do imperialismo. O imperialismo, ele não é um consenso entre os teóricos, como eu estava dizendo. Então, existem vários conceitos de imperialismo. Hobson, Hilferd, Luxemburgo, que é a Rosa Luxemburgo, escreveu sobre imperialismo. O Karl Kautsky. E todos eles escreveram, inclusive, em debate com o Lenin. E a minha perspectiva aqui, né, é trazer para vocês o conceito mais sólido de imperialismo, que é o conceito do Lenin, né? O Lenin, e aí está aí 2003, que é a referência do livro, mas o livro é de 1912, então faz um tempinho, não é de 2003. O livro é esse daqui, que eu estou segurando, que é o Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. O Lenin, ele descreve o imperialismo como não uma parte do capitalismo, mas uma etapa superior. Então, é um momento do capitalismo em que a acumulação de capital está tão grande, a acumulação de riqueza de uma parte da sociedade, uma parte pequena dessa comunidade, dessa sociedade, está tão grande, que se torna um imperialismo. E, como eu estava dizendo, a gente não pode considerar o imperialismo como uma coisa única, assim, parada na história, um conceito parado na história. O imperialismo, existem tipos de imperialismo. Mas como que a gente vai entender o que é o cerne, o central, o fundamental do imperialismo? E aí eu coloquei aqui, quanto maior o desenvolvimento capitalista e do comércio, maior a tendência de concentração da produção, que gera um monopólio. Isso significa que quanto mais o capitalismo se desenvolve e maior é a produção que esse capitalismo empurra a acontecer, maior vai ser a tendência de concentrar essa produção na mão de poucos burgueses, na mão de uma burguesia limitada. E isso vai gerar um monopólio, que é a concentração da riqueza na mão de poucas pessoas. O fruto da concentração dessa riqueza, dessa produção, gera um grau muito elevado de desenvolvimento do capitalismo, e esse é o imperialismo. É uma fase do capitalismo em que ele já não é só mais sobre a produção em larga escala. Essa produção em larga escala, ela é altamente concentrada. E aí, para isso, inclusive,
importante a gente falar que não é uma teoria do que a gente está tratando aqui, uma coisa completamente desligada da realidade. Hoje em dia é muito simples a gente pensar quem são as principais empresas, as principais multinacionais que são detentoras de uma tecnologia gigantesca e de várias empresas menores, inclusive, né? O caso, por exemplo, da Meta. O que é a Meta? É uma empresa, é um monopólio de tecnologia que comprou várias redes sociais, que antes eram menores, né, eram de produtores que ainda assim eram ricos, eram startups e tudo mais, mas que elas se tornaram muito mais valiosas na mão desses monopólios, porque os caras não têm concorrência, eles são o que mais tem a riqueza da tecnologia, né, a acumulação da produção tecnológica. Isso acontece não só no ramo da tecnologia. E aí, gente, assim, se vocês ficarem com alguma dúvida, ou se quiserem fazer algum comentário, eu peço, por favor, que façam esse comentário. Opa, desculpa. Que façam esse comentário, levanta a mãozinha, pode perguntar também, não precisa deixar para o final, tá bom? Só falar aqui que a gente se ajeita, beleza? Só quero que vocês acompanhem, certo? Dá um joinha aí, quem ouviu e quem tá de acordo. Joia. Boa. Joia, joia. Então é isso, tá? Se tiver rápido também vocês falam, mas a gente vai aqui num ritmo que a gente mesmo vai dialogando e concordando. E aí, isso gera um monopólio, né? Então, é uma oligarquia. E a dominação oligárquica e a exploração de várias nações mais frágeis por um pequeno grupo de países ricos e poderosos é um dos traços do imperialismo, tá? Então, o imperialismo, ele sempre acontece nesse formato. Ele aproveita dos países menores para poder enriquecer a burguesia de um país que é o país mais desenvolvido. Inclusive, é importante a gente destacar também... Droga, estou voltando toda hora. É importante a gente destacar também que existe uma divisão social do trabalho e é internacional. Por exemplo, tem países que vão produzir mais matéria-prima, produtos mais básicos na divisão do trabalho mundial, e existem países que vão ter as indústrias de alta tecnologia. Por exemplo, o Brasil hoje, ele tem indústrias de desenvolvimento de alta tecnologia, tipo, a indústria do país é muito forte, a indústria de biotecnologia, a indústria farmacêutica brasileira, ela tem produção nacional, existem grandes indústrias de carros completos inteiros, de tecnologia nova, de ponta. O que vocês acham? É uma pergunta. Não. Não tem, né? E aí... O Brasil faz mais parte disso de matéria-prima, né? Exatamente, matéria-prima. E o Brasil, ele só produz matéria-prima porque é a divisão internacional do trabalho. E nessa divisão, o Brasil fica com os produtos mais básicos, como vários outros países, como está colocado no slide, eu usei esse termo mais frágil, mas é com a economia mais frágil, né? Vários outros países que são também ditos dependentes. Então, são países que têm uma produção muito baseada na manufatura, na matéria-prima. Então, são os insumos de matéria-prima que a gente consegue exportar para nas indústrias de lá de fora conseguirem ser melhor utilizadas, né? Então, por exemplo, a gente exporta o petróleo, o lítio, né, que foi um debate, inclusive, a partir do que aconteceu na Venezuela, é um reservatório de lítio muito importante também na América Latina, para além do Brasil. Mas esse lítio não vai ser usado de maneira pura lá fora, ele vai ser utilizado pela grande indústria desenvolvida dos países mais ricos que nós. Então é isso. E o outro aspecto é a formação de estados rentistas ou usurários, onde a elite vive principalmente dos rendimentos de capital.
como juros e dividendos, em vez de atividades produtivas. Então, o imperialismo, que é a fase superior do capitalismo, ele proporciona, ele facilita a formação de estados que se mantêm a partir dos juros da população, que a população paga. Por exemplo, uma das taxas de juros mais altas do mundo é o que a população brasileira paga. E isso justamente porque podemos pensar, tem um sistema político, econômico muito desigual, podemos pensar que existe uma legislação que cobre o consumidor muito falha e tudo mais. Isso são aspectos importantes, mas a causa principal disso é porque o Estado brasileiro ele foi formado justamente para que possibilite a acumulação de riqueza por uma elite. Justamente porque essa elite foi quem formou, quem favoreceu a formação do Estado brasileiro, quem teve na concepção desse Estado, inclusive. Então, é isso. O imperialismo, ele nasce, então, nesse contexto. Todo mundo está acompanhando até aqui? Sim, sim. Só que, assim, é chocante pensar que o Brasil chegou nesse nível de não investir em nada, nem na educação, nem na ciência, para manter o ritmo do Brasil como ele está. Porque se a gente parar para pensar, já é uma coisa proposital eles não investirem na educação para que não haja um rendimento assim, igualitário de renda. Eles querem manter as pessoas na mesma situação, entendeu? Sim, Ai, sim. horrível demais. Pensar que o Brasil chegou nesse nível de ter muito imposto, sendo que a gente poderia ter sido uma sociedade muito diferente, um país muito soberano, justamente por questões da natureza, né? Por questões dessas matérias-primas básicas que foi citada. Exatamente. E isso é um projeto político, não tem outra explicação, porque isso favorece um grupo, né? Então, continuando aqui. Nos países dependentes, e aí eu coloquei um trechinho, um nomezinho assim, ano em 1974, e é a referência desse slide que eu estou usando, o livro Imperialismo na América Latina, do Octaviani. É esse livro aqui, ele está meio velho, mas é um livro bom e tem em PDF também. Esse autor, ele é um autor muito bom, que fala muito sobre a América Latina e a política latino-americana, né? E a forma, inclusive, como os Estados Unidos se relacionam com a América Latina. É bem interessante. E aí, como, então, esse imperialismo se expressa nos países dependentes, né? A partir dessa divisão social do trabalho que eu coloquei, que eu falei, né? Que é uma divisão mundial que divide a relação entre os países mais ricos e os países mais dependentes, que são aqueles emergentes ou os países subdesenvolvidos, entre aspas, como ela se expressa, né? A organização inicial dessas sociedades ser unicamente, então, traço, né? Unicamente em função da expansão do colonialismo mercantil, como uma grande empresa. Então, isso significa que é uma comparação, é quase uma analogia, né? Como se fosse uma grande empresa, o Brasil e os países dependentes, outros países dependentes como o México, a Argentina, o Equador, o Chile, são países que vão suprir a necessidade do mercado dos outros países mais desenvolvidos. Então, o Brasil ele nunca vai ter um projeto político voltado para o seu desenvolvimento econômico. Vai ser um desenvolvimento econômico sempre dependente da economia dos países mais desenvolvidos. E por isso o termo que a gente usa é capitalismo dependente. São países dependentes, porque não existe essa questão, inclusive, que Yasmin colocou, né? A gente não vê um projeto político do Brasil voltado para a soberania nacional. A gente vê sempre independência à mercê, submisso à economia de outros países. Então, por exemplo, eu estava assistindo a televisão outro dia, essa semana, e aí estava dizendo sobre a alta da saca do café.
estavam dizendo que subiu em 110% nos últimos 15 anos o valor do café, porque existe uma demanda muito grande no mercado internacional e que a gente precisa repor a falta dessa mercadoria. No fundo, a gente sabe que o que vai ser de melhor vai ser para exportar e o que o povo vai consumir vai ser o pior produto. E que essa desculpa, inclusive, de que o povo brasileiro precisa pagar mais porque falta mercadoria de café fora do Brasil, é simplesmente porque a nossa economia é dependente dos outros países que pagam por essa exportação. E pagam pouco, porque não está valendo a pena, inclusive. O que o povo brasileiro paga de imposto, de juros, com relação a um produto que ele mesmo produz, né, que o próprio Brasil produz, não vale a pena quando colocado na ponta do lápis. É um país que não serve ao próprio povo, né? Então, é nesse sentido que, aqui nesse primeiro ponto, tá pontuado a expansão do colonialismo mercantil, porque, de fato, numa perspectiva colonial, de colonizar os países que têm as matérias-primas e manter essas relações de dependência até hoje. Em segundo ponto, né, a independência política não pode não ter sido acompanhada pela independência econômica. Então, o que isso significa? Hoje, a gente tem o Brasil não é mais um país colonial, não é mais uma colônia, no caso, desculpa, asterisco, né? Não é mais uma colônia, mas é um país colonial. A gente tem ainda aspectos do sistema colonial muito presentes na economia brasileira, inclusive as altas taxas de escravismo, que são os trabalhos ditos análogos à escravidão. Essa herança do sistema colonial é muito forte no Brasil ainda. Então, houve independência política no sentido de, juridicamente, politicamente, internacionalmente, o Brasil é um país independente. Mas a economia política desse país não é uma economia independente. Não existe uma independência econômica, justamente porque, quando a gente vai pensar o projeto econômico do país, a gente vai identificar que todo esse projeto é à mercê de países desenvolvidos. E, por último, a extensão das fronteiras econômicas e políticas estadunidenses. E aí eu estou explicitando aqui estadunidenses porque a relação do Brasil com os Estados Unidos, por muito tempo, determinou o desenvolvimento do Brasil, né? Então, é aí que a gente pode identificar, inclusive, já um tipo de imperialismo, que é o imperialismo estadunidense, que não é a mesma coisa do imperialismo norte-americano, que a gente pode também chamar de norte-americano, mas a América do Norte tem outros países, como o Canadá, né? Então, a gente falar nesse sentido de que o imperialismo estadunidense acompanhou o Brasil por muito tempo, é identificar que, depois das relações com Portugal, que foi também uma relação de colonialismo, e também imperialismo, mas é porque o colonialismo ele é mais profundo, porque não concebe a ideia de independência política desse país, né? O colonialismo, o país não é independente politicamente. No imperialismo, esse país pode ser independente politicamente. No caso, não é mais uma colônia, né? No papel. E aí, depois do imperialismo, do colonialismo, né? Veio o período que o Brasil se autoafirmou internacionalmente, se tornou independente, muito entre aspas, e teve uma relação muito próxima com a Inglaterra, né? Inclusive, eu falo um pouco mais aqui à frente, deixa eu ver, que essa relação, não, aqui eu tô falando mais sobre, aí eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil e os Estados Unidos logo à frente, mas é isso, tipo assim, o Brasil manteve relações com a Inglaterra, né, antes, inclusive, de fazer acordos econômicos com os Estados Unidos, e várias políticas que eu vou falar um pouco mais à frente, dos Estados Unidos, na América Latina inteira, fizeram com que essa política econômica dos Estados Unidos tivesse muita capilaridade no Brasil, até hoje, inclusive, né. E aí a gente vai logo mais chegando na atualidade. Eu estou aqui tratando mais dos conceitos gerais, e eu espero que vocês estejam acompanhando. Todo mundo está entendendo legal? Sim, tudo certo. Sim, senhora. Muito que bem. E aí aqui, sobre o imperialismo na atualidade.
Vamos, então, colocar esse conceito de imperialismo no Brasil. Quais são as características fundamentais que a gente pode identificar de imperialismo para a gente concluir que um país é imperialista? E aí, no final, a gente vai ver quais são os países imperialistas ou não. A gente pode até fazer esse exercício. Então, o próprio Lenin, nesse livro que ele escreve sobre o imperialismo, a fase superior do capitalismo, quando ele vai estudar o capitalismo, ele identifica que uma nova fase começa. E essa fase é o imperialismo, justamente porque o capitalismo ele não mais separa os capitais. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. A primeira característica que a gente tem aqui é grandes monopólios no interior de todos os setores do grande capital. Então, foi essa questão que eu falei de que, hoje em dia, em todos os ramos da indústria, da tecnologia, a gente vê que... Boa noite, Maria. Em todos os ramos da tecnologia, da indústria, a gente vê que existem setores que estão monopolizados, certo? Essa é uma das características. A segunda característica, e é uma das mais notáveis do imperialismo, é que, além da presença dos monopólios, a gente tem a fusão do capital financeiro. E o que significa isso? O capital financeiro, ele é a soma de dois capitais. É o capital bancário e o capital industrial. Antes da fase imperialista, existia a separação desses dois capitais. Então, o que era indústria? Ficava com seus capitais, com sua acumulação de riqueza no setor da indústria, e o que é banco fica com a sua acumulação de riqueza no aspecto financeiro e pronto, no aspecto do banco e pronto. No capitalismo financeiro, existe uma fusão desses dois capitais. Então, os grandes industriais, eles também começam a fazer articulações e talvez até mesmo ser donos dos bancos. Então, os bancos eles vão deter os capitais industriais, e isso vai favorecer a formação e a consolidação do capital financeiro. O que é o capital financeiro? É a existência de juros. Então, a existência de juros fez com que o capital bancário e o capital industrial lucrassem muito mais fundidos, juntos. É importante a gente lembrar também aqui que o imperialismo, ele surge justamente porque a burguesia ela já lucrou tanto no país que ela está presente, que ela precisa crescer para outros territórios. E por isso se chama imperialismo, da palavra império mesmo, porque se a gente tem o império crescendo em vários países, a consolidação desse império, certo? Então, o imperialismo vai nessa lógica. Quanto mais a burguesia conquista novos territórios, mais consolidado ele fica. Então, a fusão do capital bancário e do capital industrial forma o capital financeiro. E aí, a coisa está feita. Esse capital ele se move de um país para o outro, ou seja, as transações se tornam muito mais rápidas e muito mais benéficas para essa burguesia. O excedente ele pode ser expropriado por meios puramente financeiros, por meio de títulos de valor, que é os títulos da dívida pública, por exemplo, que são os títulos das bolsas de valores. Esse dinheiro, ele se torna, muitas vezes, inclusive, fictício, mas a relação social que se estabelece entre essas bolsas, entre esses países, inclusive entre essas grandes empresas e os trabalhadores que ela lucra em cima deles, é o que faz com que ela consiga consolidar a sua acumulação de dinheiro, a sua acumulação de capital. Hoje, inclusive, os títulos da dívida são vendidos antes mesmo do vencimento. E aí existe o recalculamento dessas dívidas, desses juros, em busca da maior valorização possível. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente fala muito, né, de que o Brasil ele tem a maior dívida pública, uma das maiores dívidas públicas, e metade do orçamento do Brasil, quase, que é 1,3 trilhão de reais, é para o pagamento da dívida pública, que é uma dívida que foi contraída pelo Estado brasileiro, mas que
maior parte dessa dívida não é mais uma dívida, é os juros e a amortização dessa dívida. Isso é o capital financeiro. Então, os grandes bancos, os grandes banqueiros, eles conseguem tirar dinheiro do Estado a partir do capital financeiro. E aí a acumulação de riqueza deixa de ser só a partir do excedente da mais-valia do trabalhador. Ele passa a ser também a partir de dinheiro fictício, de capital fictício, de juros, do rentismo. E aí, nesse sentido, a indústria ela consegue se adaptar e se transformar em capital inflacionário, inclusive a partir da especulação financeira, que faz com que as empresas, as grandes indústrias, os grandes monopólios custem, né, tipo assim, valham bilhões de reais. Por exemplo, hoje a Meta ela é precificada em um valor. Se acontecer algum problema muito grande na Meta, aí o valor desse grande monopólio ele vai cair. Mas isso significa simplesmente especulação. Esse dinheiro não existe na mão do dono da Meta, por exemplo. Mas é um dinheiro que gira em torno dessa empresa e que isso faz com que ele seja bilionário. Então, esse é um traço determinante assim, do imperialismo que o Lenin escreveu lá em 1912, identificou isso, mas o aprofundamento do imperialismo, ele consegue ser quase palpável, né? Porque a gente consegue ver que o dinheiro ele é cada vez mais, tipo assim, os estados são mais financiarizados, o dinheiro é cada vez mais fácil de se mover entre um país e outro, fica cada vez mais simples para as burguesias internacionais e nacionais se apropriar dos excedentes, porque é isso, não é só o dinheiro físico, né? São títulos de valor, são títulos de dívida do próprio Estado. E, às vezes, a gente fica meio assustado com esses termos, assim, mas a economia, muitas vezes, ela é dificultada também para que a gente não consiga acessar isso, né? Não consiga debater isso com propriedade. E, e é isso, a gente precisa se apropriar justamente dessa ciência, né? E, por fim, um último aspecto, né, uma última característica, assim, basilar do imperialismo, que a gente pode identificar nos países imperialistas atualmente, é a apropriação dos excedentes, que são os lucros, por meio da exportação do capital. Então, não mais necessita que haja um pacto entre os países que são colonizadores, como, por exemplo, quando acontecia entre Portugal e Inglaterra para negociar as riquezas do Brasil. Não mais é necessário isso. Hoje em dia, a única questão é exportação do capital mesmo a partir de estabelecer empresas dessas grandes big techs, por exemplo, que são, acho que são os melhores exemplos, mas a gente pode pegar outros exemplos, por exemplo, a Ford, a BYD, que são indústrias, né, mas que não são indústrias brasileiras, elas vêm, exploram os trabalhadores, e essa remessa de dinheiro, de lucro, que advém da mais-valia desses trabalhadores, ela vai ser exportada completamente para o país sede. Então, o fluxo de capital desse lucro é muito rápido, e nada fica no Brasil. Fica lá, né, o dinheiro do assalariado, que mal dá para ele viver. Então, é isso. E aí eu queria falar, então, um pouco, assim, do exemplo do imperialismo estadunidense, né, com relação ao Brasil. Então, a gente tem um momento em que o Brasil sai desse período colonial, que não é sair, né, não é o término de um ciclo, até porque a gente sabe que existem vários aspectos do colonialismo que se mantêm, que perseveram na cultura brasileira, na política econômica brasileira, nas relações sociais brasileiras, mas existe também a consolidação do imperialismo, né, do capitalismo imperialista no Brasil. Porque
justamente o imperialismo ele vai se consolidando no mundo inteiro, né? O Brasil não está isolado. Eu prefiro falar nesse aspecto do nosso país para a gente conseguir identificar também a mudança dos períodos históricos e como o imperialismo tem uma relação, né? Um espaço nessa história. Então, depois da Segunda Guerra, por exemplo, mundial, o imperialismo estadunidense ele se fortalece na América Latina, que começa lá no século XIX, essas relações, né, inclusive com vários tratados, mas que ele se consolida depois da Segunda Guerra Mundial com tratados específicos. E aí a gente vê o impacto na América Latina com o crescimento das multinacionais estadunidenses, principalmente, o governo JK. Eu vou passar por isso bem rápido aqui, tá? Porque aí eu acho que a gente consegue ganhar tempo no debate sobre atualidades. O governo JK e o plano de metas, a gente vê também a relação que ele tem com o imperialismo estadunidense, justamente porque era o crescimento do desenvolvimento, né, nacional. E esse desenvolvimento vem à custa de quê? De dinheiro emprestado da maior potência mundial que tinha relação de aliança com o Brasil, né? Estava financiando esse projeto de crescimento, inclusive esse projeto político que o JK pensava para o Brasil. Então, é sempre um crescimento econômico muito alinhado com o capital estrangeiro, com as necessidades dos Estados Unidos em emprestar dinheiro, em crescer sua economia, inclusive no estabelecimento do dólar como a moeda internacional, que foi também no período do século XX. E quando o capitalismo e o imperialismo chegam numa necessidade tão profunda, tão maior, que nem o JK, inclusive, conseguiu acompanhar com simples desenvolvimentismo, mesmo que à custa do endividamento nacional, o que vem? A ditadura militar, que é a possibilidade dos Estados Unidos financiar a parte mais fascista do país, a parte mais, assim, a extrema-direita, né, a parte mais fascistizada da elite, e colocar ela no poder para atender esse projeto econômico dos Estados Unidos. E aí não é novidade para ninguém, né, que existem documentos a rodo da CIA, do governo dos Estados Unidos, que comprovam as relações da ditadura militar brasileira com os Estados Unidos e o desenvolvimento dessa economia dependente. E aí a gente também coloquei aqui contradições no Brasil, resistência popular, porque a gente não pode passar como se fosse um detalhe que nessa conjuntura política mais macro, no avanço, né, dessas políticas neoliberais, de valorizar o capital estrangeiro, a gente tem a população sempre articulada e contra o avanço dessa linha mais fascistizada, inclusive, né, do fascismo mesmo, a resistência antifascista no Brasil. A gente não pode tratar isso como um detalhe, porque foi pela luta antifascista no Brasil que a gente conseguiu diversos direitos civis, sociais que a gente tem até hoje, direitos políticos importantíssimos. A história dessas pessoas e desses movimentos, dessas organizações, desses partidos que lutaram pelo fim da ditadura militar, das pessoas que deram suas vidas para que se encerrasse a ditadura militar, denunciando justamente esse sistema que era de avanço do capital econômico, de redução do salário mínimo, de aumento da carga horária de trabalho, porque é a partir dessa exploração que o capitalismo consegue girar sua roda, explorando, mas tirando ao máximo o dinheiro que deveria estar no bolso do trabalhador, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente precisa pontuar que o único contrário a essa movimentação do capitalismo de moer gente é a resistência popular, é a articulação dos movimentos sociais, dos partidos políticos, para que possam barrar essas movimentações, denunciar e encerrar esse ciclo, porque senão é fascismo mesmo, é barbárie, né? Então, foram movimentos que colocaram a necessidade de não só denúncia e interrupção do que estava acontecendo, das torturas, não só na ditadura militar, não, mas do avanço
da iniciativa privada contra o Estado e contra o bem público, né, que é o patrimônio do povo brasileiro. Foi o povo mesmo que esteve denunciando isso. Então, nesse sentido aí nascem organizações importantes no campo, como as ligas camponesas, que durante os anos 60, 70, 50 também teve articulada, denunciando a ditadura militar, trazendo mais militantes para o movimento camponês, e as ligas camponesas foram muito importantes no Brasil, inclusive para surgimento de movimentos sociais hoje, como o MST, que é o movimento de sem terra, como o MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento urbano, mas que vem dessa tradição de conversar com a classe trabalhadora na parte mais pauperizada, que é a parte sem teto, né? Sem casa para morar, que é a parte que mais tem contato com a especulação financeira, que é a especulação imobiliária. Com o nascimento também de organizações revolucionárias, como o Partido Comunista Revolucionário, o PCR, que nasceu em 66, que foi uma organização que veio aí do PCdoB, que veio do PCB, no sentido de formular um partido revolucionário no Brasil, e vários militantes foram assassinados, mas é um partido que continua organizado, continua existindo, fazendo luta. Então, é muito importante essa questão da resistência popular, porque é a luta de contrários que move o mundo, né? O Marx falava que a história do mundo é a história da luta de classes, porque se não são duas classes combatendo uma contra a outra, ou a classe trabalhadora vence esse sistema e instaura um sistema que a favoreça, que é o socialismo, ou o capitalismo vem e engole a classe trabalhadora, e aí é barbárie, é fascismo, é guerra, que é o que a gente está vendo acontecer, inclusive. Então, essa luta de classes não é porque que a gente está vendo acontecer o avanço do fascismo, o avanço do imperialismo, que existe necessariamente a classe trabalhadora parada, mas ela está lutando contra, justamente para que não haja mais avanço ainda, né, ou para diminuir o ritmo desse avanço do imperialismo e do fascismo. Então, é isso. Aí aqui eu falo um pouco, né, basicamente, sobre o capitalismo financeiro. Então, quais são as estratégias no Brasil que foram utilizadas pelos Estados Unidos para, não só no Brasil, mas na América Latina, para a formulação, para a consolidação desse sistema financeiro. O estabelecimento do padrão ouro, que foi Bretton Woods, está aqui, né, 1944, padrão ouro e Bretton Woods, são acordos que aconteceram em Bretton Woods, que foram nesse ano que se concordou, né, se conformou o dólar como a moeda mundial, assim, né? Foi a indexação da moeda ao dólar americano, ao invés de ser indexado ao preço do ouro. Então, o que significa isso? Antes, as moedas de cada país eram medidas pelo ouro. Depois de Bretton Woods, começou a ser medida pelo dólar, como a gente sabe que é até hoje, né? Então, é nesse sentido aí que é uma estratégia, né, uma tática aí do capitalismo dos Estados Unidos. Aqui também tem o Plano Marshall, em 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos destinou dinheiro para a Europa, para que a Europa pudesse se reerguer aí depois da Segunda Guerra, que estava devastada, né, principalmente a Europa Ocidental. Então, aí, os Estados Unidos se consolidando como aquele primo rico que vira e fala assim, Europa, você está tão pobrinha, você está destruída, você precisa de um dinheiro, eu vou te emprestar aqui, depois você me paga, tá? E aí a Europa estava quebradíssima, a Europa Ocidental, porque a parte oriental da Europa estava na União Soviética, né? Então, assim, nem precisava dos Estados Unidos. Mas a parte ali, Inglaterra, França, Itália, todo mundo estava precisando desse dinheiro emprestado dos Estados Unidos, então ele se consolida também como uma potência aí, né? E em 1970 e 1989, que é com a consolidação da ideia do neoliberalismo.
que é aí uma concepção política e econômica que visa diminuir a- o Estado, né, e favorecer ao máximo as empresas privadas, numa justificativa de que vai existir concorrência e a concorrência faz bem. Mas, para isso, né, para rebater esse argumento do neoliberalismo, temos o marxismo, e o Marx e o Lenin, todos os teóricos que fazem parte, né, dessa concepção, que é de que não adianta entregar tudo na mão da iniciativa privada, que não vai ter concorrência. O que vai acontecer é a aglomeração de vários setores na mão de poucas indústrias, que é o que acontece hoje. Não tem concorrência. Quem é que concorre com a Meta hoje em dia? Quem é que concorre com a Vale? Não concorre. O que acontece é que elas fazem o que elas querem. O Estado brasileiro não tem indústrias que possam bater de frente com essas grandes empresas e eles têm os monopólios. Então, a formação do monopólio é uma lei do capitalismo. E isso vai fazer com que o Lênin identifique essa lei e fale que o imperialismo é a fase superior do capitalismo, porque quanto mais acumulação de riqueza tem, maior vai ser a possibilidade de formação de monopólios. E aí a gente tem o consenso de Washington, que foi um consenso, um grande seminário feito nos Estados Unidos com medidas econômicas para avançar, né, para dar dicas, assim, dar um conselho para o Brasil e para os outros países latino-americanos de como se desenvolver. E aí a gente vê que são conselhos, são medidas recomendadas que o Brasil adota, mas que, na prática, diminuem o poder do Estado. Então, é reforma tributária para diminuir a para aumentar o repasse de taxas para os Estados Unidos, é privatização, é desregulamentação, então abolir regras que são gerais e que impedem a concorrência, garantir o direito das propriedades da propriedade privada. Então, esse Congresso de Washington, ele foi bem mesmo para consolidar assim, o neoliberalismo, e foi a cartilha certinha que o Brasil seguiu com o FHC, principalmente, quando ele privatizou uma cacetada de empresa brasileira, inclusive a Vale, né? Vale lembrar. Então é isso. E aí, continuando aqui, o capital improdutivo, o que é esse capital improdutivo, então? É esse capital parasitário, é esse capital que ele consegue ser feito no Brasil, mas ele vai para os Estados Unidos, ele não fica aqui, não fica para nós. Então, foi um pouco do que eu já falei, né? O milagre econômico brasileiro, que foi o financiamento externo da industrialização brasileira e o endividamento do Estado brasileiro durante a ditadura. E aí teve o foco na automobilística, nas telecomunicações, mas isso tudo também com dinheiro estrangeiro, né? Capital estrangeiro. E aí os Estados Unidos vão apoiar a ditadura militar com empréstimos, mas também com formação desses militares que vão segurar esse Estado na mão, que vão, inclusive, torturar os brasileiros. Essa é a tática deles, né? Fazer grandes formações, e que, inclusive, hoje a gente vê essa formação também, essa ajuda estratégica dos Estados Unidos em países que eles querem engolir, né? E dizem que vão levar a democracia. Os incentivos fiscais e os benefícios às multinacionais, então, isenção de imposto, né? E a militarização e repressão. E aí a ocupação militar, a censura da imprensa, e o apoio também vem de maneira logística e ideológica, né? Então, a cultura estadunidense, ela também vai sendo imposta, né? Os padrões de beleza no Brasil, né? Entendimento da sociedade, tal, no geral. Assim, Vocês estão acompanhando? fazer
uma observação aqui que eu acho interessante, é que, assim, como tu citou aí, o grande imperialismo dos Estados Unidos, ele não é só econômico, ele também é cultural, né? Justamente, eu acho que um dos grandes fatores para isso acontecer é porque o brasileiro ele não tem acesso ao Brasil, o Brasil não tem acesso ao Brasil. Aí, como as pessoas daqui não têm acesso ao Brasil, elas vão procurar referência em outro canto e acaba pautando os Estados Unidos. E a gente já tem a influência da mídia, né? Nas questões culturais dos Estados Unidos, é filme estrangeiro o tempo todo, influências, e eu acho que isso acaba diminuindo muito o Brasil em questão cultural, mesmo a nossa cultura sendo bonita e representativa também, acaba acontecendo isso, justamente por essa questão de falta de acesso dos brasileiros ao Brasil. Sim, sim. Com certeza. Mais alguém tem alguma pontuação? É o vira-latismo, exatamente. E é isso, né? E é isso, então, as implicações ao final do século XX é a consolidação desse neoliberalismo, gente. E o neoliberalismo, ele é um sistema econômico que ele vem como as mãos do imperialismo, digamos assim. Esse neoliberalismo, ele se fortalece principalmente depois da queda da União Soviética, né, que é a parcela do mundo que fazia contrapeso, assim, né, da iniciativa do capitalismo. E houve uma luta muito forte, assim, no mundo, né, para disputar ideologicamente, assim, a história. Então, teve a Guerra Fria, e depois disso, né, os Estados Unidos, a ideologia capitalista conseguiu mesmo, assim, subverter o jogo e a União Soviética ruiu, né, deixou uma experiência importantíssima e uma aliança, inclusive, entre vários países que são socialistas, né, hoje, inclusive a Cuba, por exemplo, né, o país, Cuba, ela é um país socialista que ainda sofre sanções há mais de 30 anos dos Estados Unidos, porque é um dos pilares, né, um dos países que mantém essa revolução socialista. E o imperialismo, ele tem o objetivo de conquistar novos territórios. Nesse sentido, se tem alguma coisa que impeça as burguesias de tomar esses novos territórios, elas vão lançar mão justamente das ferramentas que elas têm, né? Então, o que acontece em 1970 e em diante, principalmente até os anos 2010, 2000. A crise econômica e o endividamento externo. Então, a crise econômica ela acontece no mundo todo, principalmente pela questão do petróleo, né? Existe a crise do petróleo de 1973. E essa crise, ela é muito pontual, porque é quando surge a OPEP. Quando surge a OPEP, que é a organização... Ai, gente, esqueci o significado da sigla da OPEP agora, mas é uma... Deixa eu ver aqui. É uma organização... Jesus... dos países do Oriente Médio ali, para poder manter o preço do petróleo no mundo, né, assim. Então, ela foi criada em 1960, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, isso mesmo, obrigada, Kevin. Ela teve um dos principais objetivos era falar assim, Estados Unidos, acabou a palhaçada, Inglaterra, acabou a palhaçada, o petróleo é nosso, quem manda é nós. E aí se criou a OPEP, e aí em 73 teve uma grande crise do petróleo, e dizem, inclusive alguns teóricos, que a crise do petróleo de 73 reverberou tanto que houve a recuperação das economias e tal, mas ela veio de novo em 2008. Então, é uma parada bem pontual, assim, né? E foi quando a OPEP
decidiu embargar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos e para os aliados, inclusive os apoiadores de Israel. Então, veja só, né, como a história, ela, para a gente, pode parecer muitos anos e muita coisa, mas a nossa vida, assim, na história do mundo, ela é uma passagem, né, é uma folha. Então, esse, esse, essa questão do petróleo, ela sempre foi uma questão pontual, assim, no desenvolvimento do imperialismo, né? Inclusive, para o imperialismo poder colocar suas garras sobre as riquezas de outros povos. Então, é isso, aí aconteceu o fim do Bretton Woods, e houve o crescimento ali entre 1974 e 79, um pequeno crescimento, mas ainda assim houve posteriormente, isso é ainda durante a ditadura militar brasileira, né? Mas ainda houve posteriormente a ditadura, a industrialização, o que ficou, né? Foi a industrialização dependente, e aí foi a dívida alta, a inserção subordinada, com dependência de tecnologia, de bens de capital, a austeridade. O que é austeridade? É enxugar ao máximo os benefícios sociais das camadas mais pobres da sociedade. Então, miséria, desemprego, cortes em saúde, em saneamento, muito pontuais. E aí foi quando aconteceu uma transição para o neoliberalismo, né? Primeiro que foi uma transição democrática, o que aconteceu no final da ditadura, chamada de transição democrática, mas no fim das contas, isso é para dizer que o fim da ditadura foi um acordo dentro da política burguesa também. E aí surge até uma certa forma de parlamentarismo ali no final da ditadura, e depois se consolida o sistema presidencial com pouquíssimos partidos, né? E aí vem o Plano Collor, que foi de privatização das estatais, de tentativa de consolidação, né? O Plano Real também veio aí, o congelamento de salários, confisco da poupança, isso tudo para repor a dívida que a ditadura militar deixou. E até hoje a gente paga esse preço, né? É isso. Então, no mundo, o que acontece com relação às consequências, né, ao que o imperialismo deixou, não segue a mesma linha do que a nossa, que cada país tem sua história, mas eu quis trazer aqui um pouco do que foi as consequências do imperialismo, né, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro no último século, mais ou menos, com relação ao que demanda o imperialismo dos estados neoliberais, principalmente, né? E hoje em dia, a gente tem aí, então, uma demanda muito maior de superexploração, de redução da jornada dos salários, na verdade, né? Da redução dos salários por parte das burguesias imperialistas, né? E não só no Brasil, estou dizendo não, mas no mundo inteiro. O que acontece é, os trabalhadores cada vez mais, a exemplo do que eu coloquei na ditadura, ainda hoje existe a articulação dos povos e da classe trabalhadora mundial, colocando a sua demanda, e a burguesia sempre querendo avançar o seu projeto de explorar a riqueza, de congelar os salários, de aumentar a jornada de trabalho, a exemplo do que aconteceu na Argentina. E os países imperialistas, eles têm papel central nesse sentido, porque são eles quem determinam a agenda política nesse contexto mundial. E aí, passando aqui adiante, a gente tem, esse é o jornal A Verdade, né, um jornal construído por movimentos sociais, eu estou usando ele aqui como fonte para a gente falar um pouco, então, do que é o imperialismo na atualidade, eu concluir, e fechando minha fala aqui, né, para a gente, que eu acho que já deu uma hora, que era mais ou menos o tempo que eu tenho, né? E aí eu não vou ultrapassar muito mais esse tempo. Mas o imperialismo, então, ele impõe, né, aos países dependentes a sua agenda. E
as mãos desse imperialismo são as burguesias nacionais e internacionais. Então, a burguesia brasileira, por exemplo, ela está à mercê e à disposição desse imperialismo. E qual é a conjuntura internacional? A gente está vendo aí que no 3 de janeiro, os Estados Unidos invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente Maduro e a esposa do presidente, a Cília Flores, e é justamente o que está acontecendo no mundo inteiro, não é só a Venezuela que foi invadida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já invadiu o Irã recentemente, né, e a gente viu aí que eles assassinaram o presidente do Irã, o líder, né, que é o Ayatollah. Eles invadiram o país justamente pela sanha imperialista de riqueza, de acúmulo de capital. Inclusive o Irã, que está sofrendo esse ataque dos Estados Unidos, sofre com embargos econômicos também, como Cuba, né, que é o exemplo mais famoso dos embargos econômicos dos Estados Unidos, mas o Irã, recentemente não, na verdade, desde 2006, o Irã sofre sanções econômicas por parte dos Estados Unidos e da ONU, né, que é o bracinho dos Estados Unidos. E aí, essa violência crescente que a gente tem visto no mundo inteiro é uma tentativa, sim, de manter no controle, nas mãos, o poder e a hegemonia por parte dos Estados Unidos, né? E aí a gente pode até pensar assim, poxa, mas os Estados Unidos, eles são muito poderosos, eles têm muita possibilidade de invadir os países e tudo mais, é verdade. Mas isso é também desespero pela necessidade da hegemonia, porque hoje em dia a hegemonia estadunidense está completamente em risco. Por quê? Os Estados Unidos hoje é um dos países que mais devem, assim, a maior dívida que tem no mundo é a dívida dos Estados Unidos. E eles não têm mais de onde tirar, justamente porque eles estão sofrendo um choque de hegemonia com uma outra grande potência mundial, que é a China. E aí, se a gente for falar sobre política econômica, com certeza a gente vai ver a China, principalmente nos últimos 10 anos, crescendo, né, na economia mundial como uma grande potência. E aí a gente pode se perguntar, então, a China, ela é um país imperialista ou ela não é um país imperialista? O que vocês acham? Eu acredito que seja imperialista, né? Não sei, eu acredito. Quer falar mais sobre isso, Yasmin? Sim, é porque a China, ela domina muito, né, a economia central dela em si, do país, e a economia de exportação. Então, quanto mais você exporta, mais economia você tem, né, no seu país. Eu acredito que seja mais ou menos assim. Mas alguém quer falar mais? Alguém falou que não é pouco. Gente, então, é isso, né, que a Yasmin colocou aí. A, a China, ela precisa tirar recursos de algum lugar e ela vai na mesma roda, né, dos países imperialistas também. É um país imperialista, a China, sim. Inclusive, não sei se vocês viram, mas aconteceu recentemente a greve na BID aqui na Bahia. 2.000 operários da fábrica da BID paralisaram as atividades por mais de uma semana por conta de questões básicas de saúde. Os caras não tinham banheiro, não tinha água de qualidade, assim, não tinha água gelada para tomar. Os salários eram baixos, né? E a carga horária de trabalho era muito alta. E os trabalhadores decidiram paralisar. Então, quem organizou isso, né, foi o meu partido, a Unidade Popular pelo Socialismo. E organizamos isso nesse sentido de denunciar o que tem acontecido. Tipo assim, enquanto vários intelectuais insistem em dizer que a China é um país que não é imperialista, é um país comunista, um país socialista,
A prática desses países é outra, né? Inclusive, de já consolidar essa fábrica aqui na Bahia com trabalhadores em situação análoga à escravidão, que foi o que aconteceu na primeira semana que o Ministério Público do Trabalho foi baixar lá e viu as condições que os trabalhadores chineses estavam. Então, isso não é um país socialista, isso é um país capitalista na sua mais pura forma. E aí, o que pode acontecer dentro do sistema econômico chinês com relação aos impostos que são colocados para a burguesia, ou com relação às punições dos políticos que têm uma conduta inadequada, isso não define o que é um país imperialista, né? Mas o que define o país imperialista é justamente esse... Ai, droga, peraí. Deu uma travada aqui. Esse aspecto aqui, ó. Tá aqui. Grandes monopólios, capital financeiro, apropriação dos excedentes por meio da exportação do capital. E isso está acontecendo na China. Então é isso. Um país socialista o que faz é estatiza a economia. Não tem outra. E faz isso em prol dos trabalhadores, da classe trabalhadora, não só do seu país, mas do mundo inteiro. A China, inclusive, tem participação também no apoio da Rússia na guerra da Ucrânia, né? Então, assim, gente, é guerra mesmo. Inclusive, o que o Lenin fala sobre as guerras é que a burguesia lança mão desse recurso justamente para conquistar também novos territórios. É isso que está em disputa no mundo. A guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra dos Estados Unidos com a Palestina, que foi o segundo país invadido esse ano, mas que está sendo invadido há muitos anos, né? E principalmente de 2024 para cá, os Estados Unidos têm intensificado a intervenção na Palestina, por quê? Justamente aqui, ó, para consolidar os seus monopólios, para aumentar o seu capital financeiro. O plano do Trump era ter uma rede de resorts na Palestina, que é o que ele chama de Israel, é o território que ele quer favorecer para consolidar. E, principalmente, o assassinato de milhares de pessoas também faz parte da manutenção da classe trabalhadora, porque é isso, a pessoa ou foge do país ou se alia com as forças inimigas justamente porque não quer ser assassinada. É um recurso também de terror, né? O assassinato de milhares de pessoas. O que aconteceu no Irã, por exemplo, essa semana foi isso. Assassinato de centenas de pessoas e de dezenas de crianças, inclusive de mulheres, né? Enfim, gente, essa é a intervenção dos Estados Unidos, mas também de outros países imperialistas no mundo, né? Que é a exemplo da China, a exemplo da França, que faz o que faz com a Amazônia brasileira, que é de financiar a exploração da Amazônia brasileira, e o Lula faz o quê? Muito obrigada, França. Então, assim, complicado. Arigatou, França. Oi? Lula fala arigatou, França. Então, isso é a subordinação da economia a um país desenvolvido. É isso que acontece. Então, até que haja ruptura completa dessa lógica, o sistema vigente vai ser o capitalismo, e a ordem vigente vai ser a exploração. Então, nesse sentido que existe uma saída, né, que é a construção do socialismo. Eu estou aqui para dar aula, mas também sou militante e luto todos os dias pela transformação desse mundo. Várias pessoas que estão aqui nessa salinha também estão nessa luta comigo. E se vocês que não conhecem, né, os nossos movimentos sociais, a Unidade Popular, se quiser conhecer, a gente está à disposição. Esse jornalzinho que está aqui exposto é um jornal físico e ele custa R$2, se vocês quiserem comprar um exemplar, né, Isaac sempre está por aí, e ele recebe o jornal às vezes, e também aqui em Vitória da Conquista, se vocês quiserem conhecer, ou em outras cidades em Minas Gerais. A gente está presente hoje no Brasil todo, mas em cidades menores é um pouco mais complicado da gente, às vezes, estar presente.
Mas vocês também podem começar essa construção aí, mas o que importa mesmo é a articulação política dos movimentos sociais, dos povos, por sua autodeterminação, para que a gente impeça isso aqui de acontecer. E que a gente denuncie, inclusive, solidariedade aos outros povos que estão sendo julgados, estão sendo assassinados todos os dias. Porque se hoje a gente sabe que a Venezuela foi invadida, a gente sabe que o Brasil também pode ser invadido. E é uma questão de tempo. Por isso que a classe trabalhadora mundial é uma só. E nós, por mais que sejamos jovens, também somos classe trabalhadora, a não ser que alguém aí tenha uma herança aí que pode parar de trabalhar, que vai estar sustentado aí pelo resto da vida, o que eu acho que não é a realidade, né? Então, a luta por uma realidade diferente faz parte da transformação dessa condição. E é isso, gente. Aqui eu coloquei algumas referências, alguns livros, artigos que eu uso nesse slide. Foi uma apresentação baseada no meu TCC, que é esse títulozinho que está aqui em cima, o meu trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais. E é isso. Muito obrigada. Fiz aí um fantasminha do comunismo para assustar vocês nessa segunda noite. E aí, se vocês tiverem dúvida, contribuições também, eu quero muito ouvi-los sobre essas questões aí que a gente abordou. Falei pra caramba, né? Mas estou aqui à disposição para vocês também.